Olá, amigos! Em nosso último encontro, nós conversamos a respeito do segredo da vida. Naquela pequena história, nós contamos sobre a menina duende, que havia descoberto esse grande segredo da vida. E ela percebeu que a vida, ela acontece como se fosse uma dança entre os opostos. E aquela menina duende, ela descobriu esse grande segredo da vida simplesmente observando a natureza. Porque a natureza é assim, ela realmente acontece entre as polaridades da vida. E a menina duende percebeu então que entre um polo e outro é que acontecem as várias gradações de tudo que existe. Entre o dia e a noite, entre o claro e o escuro, entre o sol e a lua, entre o baixo e o alto, é exatamente entre esses dois polos que tudo que a gente conhece é onde está tudo que a gente conhece. E ela percebeu então que esses polos, na verdade, eles são a mesma coisa, só que eles se representam nos seus dois lados da mesma moeda. Afinal, o que seria o forte, se não um exagero de, por exemplo, força muscular, de excesso de músculo? Mas e se eu, como forte, em termos de vigor físico, deixasse de cuidar do meu corpo, deixasse de me alimentar bem, de consumir proteína, de ir para a academia, de exercitar meus músculos, o que apareceria em mim? A força perderia a sua força e a fraqueza muscular surgiria. Ela sempre esteve aqui. Eu sempre fui forte e fraco, mas não ao mesmo tempo. Ora, eu foco nessa força muscular, como exemplo que nós estamos dando, alimento, busco, corro atrás disso, me exercito, desejo e aí eu fico forte. Vou para a academia, como direito, mas ao mesmo tempo, se eu deixo de fazer isso, o seu lado oposto constela em mim e eu acabo ficando enfraquecida. Então a menina duende da nossa história, ela percebeu isso, que muitas vezes a gente, encontrando o nosso oposto na rua, no trabalho, em casa, na internet, a gente identifica esse oposto como um opositor, como alguém que é diferente de nós. A gente não consegue reconhecer que sou eu mesma, só que no outro lado da moeda que eu estou observando. Então ela disse que quando a gente não consegue entender que o outro, na verdade, sou eu mesma, mas do lado invertido da história, da moeda, eu acabo identificando o outro como um opositor e combato, me oponho, brigo, desejo reprimir, desejo excluir. E aí a gente foge do segredo da harmonia, do equilíbrio da vida. Essa historinha então traz pra gente uma tomada de consciência, para que a gente, ao identificar aquele a quem a gente julga como nosso opositor, que a gente lembre que na verdade ele sou eu mesmo, que estou nele simplesmente numa polaridade invertida. E que tanto eu quanto ele fazemos parte da vida, da natureza. Então não precisa ter briga, a gente não precisa lutar para ver quem tem razão, para ver quem é o melhor. Os dois são bons, os dois são importantes, os dois fazem parte da vida. Por isso que a gente fala tanto sobre o respeito à diversidade. Mas nessa linha de opostos, nós vamos hoje conversar sobre um par específico de opostos. Nós vamos falar hoje sobre um lado da moeda em que a gente costuma ver as pessoas, as situações em que são extravagantes, fascinantes. A gente enxerga muito as pessoas extrovertidas, aquela alegria, mas num romper de alegria, de festividade. Tudo é lindo para aqueles olhos, é confete, é música alta. E do outro lado, no oposto da mesma moeda, mas do outro lado da história, a gente vê um outro tipo de situação, que também é comum, ou deveria ser, que é a situação em que a gente fica em silêncio, a gente gosta de ficar quieto, as pessoas são mais
tímidas, existe ali um grau de introversão, as atividades não são festivas, não são entusiásticas, elas são mais quietas e elas são mais silenciosas. Os dois lados fazem parte da vida, tanto essa alegria festiva de confetes e de música e de brilho, isso faz parte da vida. A gente vê isso, por exemplo, na primavera, quando tudo irrompe, as flores, o colorido, o canto dos pássaros que começam a se acasalar. A gente vê na primavera essa natureza entusiasmada, feliz, comemorativa, como se ela celebrasse. Mas a gente vê também na própria natureza o lado oposto desse par. Quando a gente vê, por exemplo, o outono chegando, principalmente nos países em que ele mais aparece, e depois seguido do inverno. E aí a gente percebe que não existe mais tanto colorido. No inverno, a cor que predomina é aquela cor acinzentada. Nos países que ficam mais próximos dos polos, o cinza, o frio, a falta do sol, o céu coberto, as plantas que somem, cobertas pela neve, a gente vê ali a morte, a gente vê as pessoas que moram nesses lugares mais voltadas para dentro de casa, em atividades que focam mais o lado introvertido da história. A gente vê pessoas que gostam, que agora se dedicam a leituras, a estar mais em contato com a família. Isso faz parte da natureza, tanto quanto a festividade da primavera. Mas existe aí uma autora muito interessante. Ela escreveu um livro que chama O Poder dos Quietos. Susan Cain é o nome dessa autora. E ela é uma introvertida. Dedicou décadas da sua própria vida estudando a respeito dessas duas polaridades da tipologia, dos nossos tipos psicológicos, introvertidos e extrovertidos. E ela conta no seu livro que há 1 ou 2 séculos atrás, as pessoas, as sociedades em geral, principalmente as ocidentais, elas valorizavam muito a personalidade introvertida. Então, quem tinha valor para aquela época? As pessoas recatadas, aquelas que ficavam quietas em casa, aprendendo instrumentos musicais na sua solitude, aquelas que falavam baixo, aquelas que não se expunham, essas eram as mais valorizadas. Naquela época em que o culto à honra, ao nome da família, a introversão predominava, as pessoas extrovertidas, aquelas pessoas que gostam de festa, aquelas pessoas que têm uma personalidade mais entusiasta, que gostam de brilho, que gostam de falar alto, de cantar e de dançar, elas não eram bem vistas. Naquela época, se uma filha de um pai, de um chefe de família dissesse: acho que eu sou uma artista de cabaré, talvez o pai ali infartasse de desespero de imaginar o futuro daquela filha. Mas o tempo passou e os valores se modificaram. Com o advento do teatro, com a valorização, depois a vinda do cinema, Susan Cain disse que a cultura da honra, do nome, dessa personalidade mais introvertida, ela foi deixada de lado. E o culto à personalidade extravagante, ao extrovertido, ganhou espaço. Então, a partir do cinema, da TV, e principalmente lá em Las Vegas, onde tudo começou, em Los Angeles, essa questão do cinema, tudo isso ganhou espaço. Então, a partir desse momento, as pessoas vibrantes, entusiastas, os artistas de cinema, as pessoas extravagantes, que brilham, que chamam atenção, que falam alto, essas aqui ganharam mais espaço. A partir desse momento, então, se uma filha, por exemplo, chegasse para o pai e dissesse: me descobri uma grande cantora, uma ótima dançarina, o pai ficaria feliz porque ela estaria em consonância com os valores da época. Duas polaridades, o introvertido e o extrovertido. Em cada época
da história em cada época da nossa sociedade, um é mais valorizado que o outro. Aquele que está de acordo com o valor sai ganhando, tem mais espaço, se sente mais pertencente, e o outro acaba sendo excluído. Mais um exemplo de como os opostos funcionam e como nós em sociedade os interpretamos. Mas a gente já fala mais sobre isso. A Editora Frater conta com livros que trabalham reflexões sobre alegria, saúde e bem-estar, além de temas relacionados ao espiritismo. Entre eles, os títulos: A Dança entre Opostos, Viver no Mundo, Os Mestres de Nossas Vidas, de autoria ou coautoria de Cristiane Lenz Beira. Eles estão disponíveis para compra no site www.editorafrater.com.br. A renda obtida com a venda desses livros é revertida para a instituição Remanso Fraterno, apoiada por Raul Teixeira. É uma organização sem fins lucrativos, sediada no município de Niterói, atendendo a mais de 250 crianças e seus familiares, além de 85 adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social. Mas dando continuidade nessa conversa, nesse bate-papo a respeito desse par de opostos, né? Entre o introvertido e extrovertido, eles são uma descrição feita a partir de Jung. Jung foi um grande estudioso da psicologia humana. E se você ainda não se deparou com esses termos, se bem que eles são bastante comuns hoje em dia, o introvertido é aquela pessoa que ele funciona com base, com foco, com a atenção direcionada para o seu mundo interno. Então, por exemplo, se ele tem, em linhas gerais, é bastante complexa essa descrição, mas em linhas gerais, para a gente ter uma ideia, o introvertido é aquela pessoa que quando tem algum problema para resolver, ele costuma ficar recluso em si mesmo. Ele prefere sair um pouco, né? Do foco social, ele prefere ficar um pouco distante das várias opiniões, ele vai para o seu canto, às vezes para o seu quarto, às vezes para si mesmo, e ele fica nesse debate interno, nessa análise interna, ele vasculha seu próprio mundo íntimo, ele analisa suas experiências anteriores, e ele vai por si mesmo e dentro de si buscando respostas para aquilo que ele precisa. O introvertido também, quando ele vai se distrair, por exemplo, ele gosta de distrações que não são tão movimentadas. Ele tende a esse tipo de passeio em que ele consegue dar conta de tudo, ele não tem muitos estímulos de fora. Ele é aquela pessoa que gosta de deitar, sentar embaixo de uma árvore para ler um livro, olhando o pôr do sol. Ele prioriza esse tipo de situação. Isso o atrai. Ele tem o foco no sujeito, ele olha para si, ele mergulha para dentro de si, ele valoriza essas atividades que estão mais baseadas nessa solitude. Não quer dizer que ele seja solitário e caia até numa certa depressão, não necessariamente. Ele aprecia esse tipo de modo de vida. Quando a gente fala de extrovertido, o foco dele, ele é direcionado ao objeto. Então, se ele, pegando o mesmo exemplo, está com algum problema e ele precisa tomar alguma decisão, ele vai para o mundo de fora, ele vai atrás de objetos, ele vai atrás de outra pessoa que possa dar algum conselho, ele vai atrás de algum instrumento, ele sai para procurar. O foco dele é fora. Ele tem esse apreço, ele participa mais desse mundo movimentado, social, ele vai atrás de outras pessoas, então ele gosta do movimento, ele gosta de grupos grandes, ele gosta dessa música alta, ele gosta das celebrações coletivas, enquanto que o introvertido gosta mais do seu canto, do cinema, da leitura, em linhas gerais. Todo mundo tem ali uma dose de extroversão, uma dose de introversão, mas nós tendemos a ter um pouco de predominância de uma ou de outra. A Susan Cain, então, no livro Poder dos Quietos, ela trabalha isso.
o quanto as duas polaridades são importantes. E ela estuda, inclusive, no meio prático das profissões, o quanto que existem profissões que para o extrovertido é muito mais fácil. Elas são mais prazerosas, confortáveis. Sabe quando a gente tira de letra uma coisa? É porque a gente está alinhado, o nosso mundo íntimo, a nossa forma de ser e nosso comportamento bate com aquilo que a gente está fazendo. Então a gente não sofre para fazer. Então uma personalidade extrovertida, para ser um artista de cinema, para ser um cantor, é muito mais fácil, porque já está nele, essa exposição é natural, ele sente esse gosto, existe esse talento direcionado. Por outro lado, atividades, por exemplo, que requerem concentração, que requerem que a pessoa fique sozinha, para que ela possa realmente se dedicar àquele estudo, por exemplo, um pesquisador de laboratório, se ele tiver uma personalidade introvertida, isso vai facilitar a vida dele. Muito mais fácil para alguém que tem já instalado em si uma certa tendência a ficar concentrado em si, a ter uma concentração numa única coisa, a preferir o ambiente silencioso, é mais fácil e fica óbvio que ele se dê bem com esse tipo de trabalho, com esse tipo de profissão, com esses tipos de ambientes. Mas nada impede que um introvertido seja um artista de cinema, nem que um extrovertido seja um cientista de laboratório. Para a gente só ter uma ideia do como essas polaridades estão presentes na natureza. Isso é um exemplo. Nós estamos falando hoje de introversão e de extroversão. Os dois estão na natureza. Existe espaço para as duas situações. Existem vantagens nas duas. Existem desafios nos dois tipos de seres humanos, né? E nenhum é só uma coisa ou só outra. Todos nós temos as duas polaridades instaladas. Isso serve para tudo. O segredo da vida acontece na dança entre os opostos. Então eu nunca vou ser apenas extrovertida, eu tenho meus momentos de introversão. Como eu jamais vou ser apenas introvertida, eu sim consigo e tenho em mim instalado também os momentos de extroversão. A Susan Cain só chama a atenção para que a gente fique com consciência disso. Porque o que nós costumamos ver na sociedade, e em especial nos últimos tempos, uma necessidade paranoica, eu diria, neurótica, eu diria, de escolhermos qual polo que é o certo, qual polo que tem razão, qual polo que ganha a disputa, qual polo que deve vencer o debate. É como se estivéssemos dizendo para a natureza, a partir de hoje nós, seres humanos, dizemos que você, natureza, não está certa. Vamos escolher na natureza só um polo, ou vai ser dia ou vai ser noite, não dá para ser as duas coisas. E aí, de que lado você é? Você vai votar em quem gosta do dia? O que nós fazemos com a noite? Vamos criar aí um bloco, vamos criar um movimento para excluir a noite? Vamos desvalorizar a noite? Porque onde já se viu essa história de noite? O dia é muito melhor e de repente nós estamos fazendo isso com a gente mesmo, tendo que escolher, porque alguém em algum momento jogou isso para a nossa sociedade e ultimamente nós vivemos essa cultura da polarização. Precisamos estar num polo. E ainda usamos um pseudo-argumento, né? Uma falácia, dizendo que você precisa saber de qual lado você está, né? De qual lado, tome uma atitude. É verdade que nós temos que ter opinião, nós temos que ter mente crítica. É verdade que nós precisamos saber discutir, debater, criticar. Precisamos saber olhar, analisar, discriminar. Isso faz parte da natureza humana. Isso faz parte do nosso cérebro especial, essa camada do neocórtex, que dá toda uma característica para o ser humano que as outras espécies não têm. Mas isso, saber criticar, não é sinônimo de tomar um ponto de vista estático e não poder considerar o outro ponto de vista sob pretexto de então você é um traidor. Por que nós estamos fazendo isso? Será que é assim que a natureza funciona? Será que a natureza também impõe para os seus seres
a necessidade de ser do time do Sol ou do time da Lua? E se você for do time do Sol, precisa falar mal da Lua ou vice-versa? Será que é isso que a gente vê na nossa natureza? Por que será que hoje os introvertidos são tidos como tímidos e esse adjetivo usado em tom pejorativo? Por que as pessoas quietas, que gostam de ficar observando mais do que participando, elas não estão sendo valorizadas? Por que a nossa cultura resolveu dizer que a extroversão é melhor, que todo mundo precisa ser eloquente, comunicativo, fascinante, que todo mundo precisa brilhar, que todos precisam ter um espaço na mídia, recebendo milhares e milhares de curtidas, e que aquela pessoa que prefere ficar nos bastidores, tadinha, ela não nasceu para a extroversão. Por quê? Por que nós elegemos hoje o Sol como mais importante do que a Lua? Será que isso é verdade? Será que se a gente excluísse a Lua da nossa Terra e a gente tivesse uma forma de explodir, de sumir, de fazer desaparecer a nossa Lua, a gente continuaria sendo mais feliz? Será que o ser humano foi feito para viver 24 horas sob a luz do Sol? Será que não teria nenhum impacto na nossa saúde? A gente sabe que não. A gente sabe que o equilíbrio está justamente na dança entre opostos. Por que estamos aceitando esse discurso cultural de que é preciso ser apenas uma coisa, se a natureza tem nos mostrado que o segredo da vida está em saber transitar entre os opostos? Daqui a pouco a gente volta para conversar um pouquinho mais. A editora Frater conta com livros infantis e infanto-juvenis que trabalham diversos temas, como autoconhecimento, empatia, felicidade, entre eles, como é difícil escolher, erramos, e agora? As boas ideias dos meus amigos e muito mais. Títulos de autoria de Cristiane Lenz Ribeira. Eles estão disponíveis para compra no site www.editorafrater.com.br. A renda obtida com a venda desses livros é revertida para a instituição Remanso Fraterno, apoiada por Raul Teixeira. É uma organização sem fins lucrativos, sediada no município de Niterói, atendendo a mais de 250 crianças e seus familiares, além de 85 adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social. Mas pensando então a respeito dessa nossa atitude perante a sociedade que estamos vivendo, esse momento cultural, essa influência, essa psicologia coletiva em que de repente todos nós estamos nos debatendo, nos confrontando, como aqueles seres daquela historinha do Outro Encontro, quando o grandão encontrava com o pequenininho e ao identificá-lo não o reconhecia como o seu lado oposto, mas sim como alguém que não deveria existir. E o grandão, o fortão, queria eliminar o fraquinho e vice-versa. Por que estamos aceitando esse tipo de debate? A inteligência nos faz perceber que a natureza valoriza, ela necessita dos dois lados. Precisa existir vida tanto quanto precisa existir a morte. A vida é cíclica, é um constante nascer, crescer, se desenvolver, morrer e renascer, faz parte da natureza. Quem é que não gosta de enxergar o lado escuro, o lado da morte, o lado do frio, o lado cinzento, o lado do introvertido, do quietinho, o lado da tristeza, o lado do medo? Quem não gosta de olhar para isso em nós? E a gente se parar para fazer essa pergunta a si mesmo, e eu acho que todos nós deveríamos fazer, nós vamos chegar à seguinte conclusão. Com um pouco de reflexão e um pouco de estudo a respeito da psique, nós vamos perceber que em nós existe um elemento, um fator, um aspecto que se chama ego. O ego é o centro da nossa consciência. Ele é quem lida com a vida prática. E as demandas do ego são para que a gente
conquiste, para que a gente supere, para que a gente se destaque, para que a gente receba aplauso. O ego, ele quer isso, ele quer fama, ele quer prazer, ele quer destaque, ele quer dinheiro. E é preciso que ele vá correr atrás disso, porque se esse ego não despertasse em nós essas aspirações, nós não nos moveríamos. Nós ficaríamos inertes, acomodados. Então, o fato de eu aspirar, ganhar mais dinheiro, ter algum tipo de reconhecimento, faz com que eu lute, com que eu busque, com que eu aprenda, com que eu estude. Então, ele tem uma função importantíssima, mas ele tem uma função que não é a totalidade da psique. Porque assim como nós temos a consciência, nós trazemos também os aspectos do inconsciente. E lá no inconsciente, no ser mais profundo, é onde se encontra nosso self, nossa alma, nosso espírito, nosso si mesmo, aquele que é total, que ele não é só consciência. Quando a gente dorme, por exemplo, nós entramos nesse mundo de self, de inconsciente. E lá estão nossas memórias, lá estão características nossas que fazem parte do nosso eu, que não foram desabrochadas, mas continua sendo eu. Lá estão os aspectos que nós reprimimos, afinal de contas a sociedade diz que não é bonito fazer isso, que é feio fazer aquilo. Então quando a gente identifica isso e a gente se assusta, porque não pode ser assim, porque a sociedade diz que isso não existe, a gente joga lá para o nosso inconsciente, reprimindo, negando. Mas as duas fases, os dois lados são nossos. O meu eu é formado tanto por ego como centro da consciência, como por self, esse totalitário, esse ser total que é inconsciente e mais consciente. Mas então precisamos ter consciência disso para que a gente identifique que quando eu quero conquistar, ganhar, ter destaque, lembra, quem gosta muito disso é o ego, mas não é só isso que existe. Existe um outro lado da história que precisa ser considerado. Então, se todo mundo na Terra só brilhasse, se todo mundo na Terra fosse todos ricos, famosos, bonitos, se todo mundo recebesse todos os aplausos, como seria a nossa vida? Como seria a nossa vida se só existisse o sol, se só existisse o colorido? Ela deixaria de ser cíclica. Ela se tornaria estática, ela perderia o movimento. Se ela perde o movimento, ela morre por si. Porque a vida acontece justamente entre o nascer e renascer, entre o colorido e os tons de branco, os tons de cinza, os tons de preto. Então nós precisamos desse movimento. Então quando nós na nossa sociedade identificamos um certo apelo para que as pessoas sejam só alegres, nós vamos adoecer aqueles outros aspectos que têm a relação com a tristeza, com o medo e com a raiva. Por exemplo, na educação, o que a gente costuma dizer para as nossas crianças? É muito comum quando nós vamos conversar com os pequenos, talvez hoje a gente já esteja um pouco mais consciente disso, mas até um tempo atrás era muito comum a gente dizer para eles assim: você está com medo? Esquece, esquece, esquece. Você está triste um pouquinho? Não, vamos ficar alegre. Você está com raiva? Não, deixa a raiva para lá. Era uma forma da gente dizer subliminarmente de que essas coisas não são boas, não fazem parte da sociedade. E que se nossa criança está sentindo isso, você está errado. Você não devia estar sentindo isso. Feio, feio, feio. Para você ser aceito na sociedade, engula sua raiva, ignore sua tristeza e finja que você não tem medo. Então a gente pega metade do nosso ser, porque as nossas emoções, elas têm esses dois aspectos. Os dois aspectos são naturais. Existe o nosso aspecto de emoção solar, que são essas emoções entusiastas, a alegria, a gratidão, essa coisa que a gente está sempre feliz, comemorando, celebrando, rindo, mas existe uma outra parte que é tão importante quanto, é a outra metade, que são esses momentos em que a gente não está tão bem, que a gente está triste, a gente está pensativo, a gente está reflexivo. Tudo isso é ser humano, tudo isso faz parte da nossa psique. Se eu digo para o meu filho, para minha criança, não, finge que isso não existe, deixa para lá, esquece, não, isso não é legal, é como se eu estivesse dizendo para ele: você não é um inteiro, você é só essa metade, e a outra metade finge que não existe. Será que é essa mensagem que eu quero dizer para ele? Então, talvez nesses tempos atuais em que
o extrovertido está sendo tão valorizado e os aspectos introvertidos estão tendo com a tendência de serem excluídos, fica hoje esse convite. Vamos tomar consciência, vamos pensar com nossa própria mente. Não vamos aceitar o que a cultura, o que os valores predominantes nos impõem. Eles não necessariamente têm razão. Vamos observar como aquela menina da história fez, por nossos próprios olhos. Vamos consultar a natureza. Vamos entender que a natureza ela é linda e ela é completa justamente porque ela tem tempos de sol, de festa, de colorido e de calor, mas ela também tem partes de degradação, de cinza, de frio e de morte, e isso é vida. A vida é esse conjunto, é bonito isso faz parte de saúde, de equilíbrio. Então, nos dias atuais, quando nós estamos enfrentando tantos desafios e quando existe uma grande polarização em todos os meios, e quando para a gente só chegam mensagens polarizadas do tipo, isso é feio, não deve acontecer, só isso que existe, ou quando nos chegam informações só sob um ponto de vista, e quando nós só falamos de uma coisa, cuidado, atenção, a vida, o segredo da vida não é ficar apenas num dos polos, é consultar o que tem do outro lado da história. É inteligente da nossa parte nós criticarmos, nós identificarmos os dois lados. É importante isso. Então, nesses dias atuais, quando o nosso aspecto emocional tem caído um pouco mais para depressão, não depressão doença, mas aspecto depressivo, estou triste, estou com medo, que aflição, não sei onde nós vamos, o que vai ser do nosso mundo, como vai ser a economia e a saúde, o que nós fazemos com isso? É natural que nesse momento nós sintamos em nossas emoções medo, tristeza, insegurança. Aceite, faz parte. É nosso momento de outono e de inverno. Isso também é vida. Tá tudo bem, isso vai passar. E daqui a pouco a gente vai ter de novo o nosso sol, o nosso colorido. Não tenha medo, não fuja. Não ache que está errado e que tudo vai acabar, não vai. A natureza é cíclica. Hoje não precisa ser alegre, não precisa ser festivo, não precisa querer baladas. Não é momento. Trazendo as palavras de Jesus, não resistais ao mal. Não resistais àquilo que a gente julga como mal, mas que tem muitos aspectos bons. Essa situação que estamos vivendo vai nos trazer grandes ensinamentos. Vamos aprender muito com ela, mas precisa que a gente aceite o aspecto noturno, o aspecto sombrio, o aspecto do medo, o aspecto do cinza, o aspecto inclusive de facear a morte. Faz parte, isso é natureza, está tudo bem, vai passar. Que a gente aproveite para crescer, que a gente não tenha pressa em querer fugir para as festas e deixar isso reprimido, faz mal. Então que nesses dias a gente cultive sim a esperança e o entusiasmo, porque isso vai fazer com que a gente aproveite o que nós estamos vivendo para sairmos mais fortalecidos e mais crescidos. A vida acontece entre os opostos. Não vamos ignorar e nem reprimir nenhum dos opostos. Se hoje o que nós temos que viver é uma dose de insegurança, de medo, tudo bem, vamos olhar para isso, vamos aprender com isso, vamos validar que isso também faz parte da vida. Muito obrigada.